irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais uma aula do programa Pra Teu Louvor. Nós vamos, na aula de hoje, falar um pouco sobre a estrutura articulatória, em especial um articulador que é o palato mole. Esse articulador tem grande influência na produção dos sons, no molde dos sons. Nós já vimos em aulas anteriores sobre os articuladores do trato vocal, como esses articuladores participam da produção da nossa voz. E hoje nós vamos falar algumas informações, fazer exercícios também, trazendo algumas informações sobre o funcionamento do palato mole. Vamos então entender algumas informações muito relevantes, muito importantes para o cantor em relação à estrutura do palato mole. Nós vamos relembrar a partir já desta imagem qual a localização do nosso trato vocal do articulador palato mole. Ele está na parte interna e posterior do trato vocal. Nós temos o céu da boca com o palato duro e logo atrás, na parte posterior, o palato mole, a porção móvel e muscular desta estrutura de palato. No céu da boca, nós temos a parte óssea na frente e na parte posterior, uma parte móvel e muscular. Nós precisamos entender como movimentar essa estrutura. Então, eu já te convido a fazer comigo um exercício. Você vai inspirar pelo nariz, puxar o ar pelo nariz. A estrutura que se abriu dentro da cavidade oral é essa estrutura do véu do palato. Quando você inspira, o ar entra pelas narinas e vai movimentar essa estrutura do palato mole. Então, vamos juntos entender um pouquinho sobre essa estrutura articulatória. O palato mole é uma estrutura móvel e muscular, localizada na porção posterior do palato. Ele é um articulador do som com grande influência no canto. E aí eu já venho aqui convidar a você a nós identificarmos no trato vocal a localização desse articulador. Aqui nós temos o articulador palato mole, essa porção muscular do trato vocal. Quando ele se abre, quando ele arqueia, você tem uma característica sonora. Quando ele está baixo, você tem outra característica sonora. Por isso é muito importante que a gente, nos treinos, consiga desenvolver uma resistência, um condicionamento para essa estrutura muscular. Porque, dependendo da sua posição, ele vai alterar, vai influenciar na qualidade do som. Então, essa região onde nós temos mais à frente língua, mandíbula, logo abaixo laringe, na parte de trás faringe, outros articuladores, todos esses articuladores conversam com o articulador palato mole quando nós cantamos. E para o cantor, um cantor bem treinado, tem domínio dessas articulações, dessas estruturas articulatórias, e é fundamental que todos nós desenvolvamos resistência nessa estrutura, porque é músculo. Músculo precisa de memória muscular. E essas memórias elas só vêm a partir da ativação, da repetição. Quanto mais nós fazemos, mais a estrutura se desenvolve. O articulador palato mole também é utilizado para minimizar o esforço da musculatura laríngea. Como assim? Vou explicar um pouquinho sobre isso. A estrutura do palato mole, ela precisa ser desenvolvida. O cantor, quando ele tem domínio dessas estruturas, ele consegue movimentar, manusear, vamos dizer assim, enquanto canta. E o palato mole tem uma relação muito direta com a qualidade de ressonância da nossa voz. Dependendo da sua posição, nós teremos uma qualidade ressonantal. Em outra posição, teremos outra qualidade ressonantal. Vamos puxar na memória essa palavra ressonância. Nós já falamos sobre isso aqui nas nossas aulas. A ressonância é uma resposta sonora, uma resposta acústica em relação ao processo de articulação. Articulação é aquilo que é físico, são os moldes que os nossos articuladores promovem no trato vocal enquanto eu falo ou enquanto eu canto. Aqui na nossa realidade de estudos, que é voltada para o canto, para a técnica vocal em relação ao canto,
nós vamos pensar nessas estruturas trabalhando, moldando o som e gerando respostas de ressonâncias diferentes. Então, em relação ao palato mole, a sua posição influencia em respostas de ressonância. Quando nós pensamos nele arqueado, ele tem uma resposta. Quando ele está mais baixo, ele tem outra resposta. Vamos juntos, então, ver algumas outras informações em relação à estrutura laríngea. Estrutura laríngea, o articulador palato mole pode minimizar os esforços da musculatura laríngea. E aí vamos entender o porquê disso. Quando eu tenho um bom domínio da musculatura laríngea, eu também preciso que essa musculatura converse com a estrutura do trato vocal, com a estrutura de articulação. Os meus articuladores exercem um trabalho que contribui para o trabalho laríngeo. Então, o palato mole, especificamente, quando ele é bem usado pelo cantor, quando ele é bem treinado, ele ajuda a musculatura laríngea a cantar sem grandes esforços. E aí eu vou abrir aqui uma informação. Quando nós cantamos, a estrutura laríngea, essa estrutura muscular, ela já está fazendo um trabalho mais intenso. Ou seja, já existem tensões naturais acontecendo, tensões fisiologicamente naturais acontecendo na musculatura de laringe, musculatura de prega vocal e todas as outras musculaturas que movimentam as pregas vocais. Então, essa tensão natural, ela já existe. O trato vocal, além de moldar o som, ele também tem uma função de minimizar os esforços que a musculatura laríngea vai fazer. Quando o cantor tem o seu trato vocal, os seus articuladores bem treinados, ele consegue minimizar os esforços laríngeos. Por isso que pensar na qualidade de ressonância, ou seja, resposta sonora da minha voz, me ajuda a ter um bom som de qualidade, especialmente pensando em saúde vocal. Porque quanto mais treinadas essas estruturas, melhor a qualidade da minha voz, melhor também a saúde vocal. Então vamos juntos continuar vendo algumas informações. Condicionar o palato mole pode contribuir para aumentar o espaço da cavidade oral. Nos nossos exercícios, nós faremos alguns exemplos sobre esse espaço. Vamos entender que espaço é esse, influenciando também na qualidade da ressonância da voz. Como eu já falei, esse espaço aumentado terá uma qualidade de ressonância, esse espaço reduzido, outra qualidade de ressonância. Elevar o palato pode reduzir os níveis extremos de nasalidade e também de constrição no trato vocal. Nasalidade. Quando um fonoaudiólogo pega o paciente com nasalidade, ele vai trabalhar, provavelmente no primeiro momento, o movimento do palato mole. Ele vai levar esse paciente a condicionar essa estrutura muscular de palato mole para que ele consiga acessar bem essa estrutura, para que ele consiga sustentar, principalmente sustentar bem essa estrutura e assim reduzir os níveis de nasalidade. No caso do professor de canto, ele também vai usar essa mesma estrutura física para ajudar o cantor a desenvolver as técnicas para usar bem essa estrutura no canto, definindo e direcionando bem o som. Eu preciso escolher determinado timbre e, a partir disso, eu vou trabalhar o meu trato vocal para alcançar aquele timbre, aquela resposta sonora. Se eu escolher outro timbre, eu vou desenvolver um mecanismo no trato vocal para alcançar esse outro timbre. E nós vamos fazer exemplos disso nos nossos exercícios. Então, eu quero que você venha comigo mais uma vez aqui e visualize essa estrutura do palato mole, dessa estrutura muscular. Quando eu inspiro, o ar entra e essa porção se abre. Quando nós inspiramos, a laringe também desce. Então, ao inspirar, eu ganho um espaço bem grande nessa região posterior do trato vocal. Palato mole se erguendo, laringe descendo, base da língua também descendo, ou seja, aqui nós ganhamos um bom espaço para trabalhar determinado timbre, determinada qualidade sonora e ressonantal.
quanto mais baixa essa estrutura, mais o meu som vocal vai acessar as cavidades de cima, vai explorar as cavidades de cima. E aí também é muito importante que aqui a gente entenda um detalhe. Acessar as cavidades de cima não necessariamente quer dizer ter um som nasal. Eu posso ter um som nasal se eu jogar o meu som todo para essa região do nariz. Mas eu posso ter uma qualidade de voz mais brilhante, mesmo sem ter voz nasal. E eu posso também ter uma qualidade de voz mais coberta, dependendo da posição do meu palato mole. Nós vamos fazer esses exemplos em exercícios cantados e também num repertório cantado. Vamos então para o primeiro exercício que eu quero que você faça comigo. Você já fez a inspiração pelo nariz, já sentiu o arqueamento dessa estrutura de palato mole. Agora eu vou te pedir para tampar uma narina. Você vai inspirar pela outra. Solte o ar também pelo nariz. Então, você vai inspirar e expirar por uma narina só. Trocamos, você vai puxar o ar e soltar o ar pela outra narina. Aqui nós temos um exercício de propriocepção, para nós reconhecermos, trabalharmos a sensibilidade, a nossa capacidade de reconhecer essas estruturas, de saber quais são essas estruturas, como nós movimentamos essas estruturas. Agora você vai fazer um exercício comigo de inspirar e expirar, tudo pelo nariz. Nós teremos o pulso, eu vou dar 1, 2, 1, 2. E aí nós vamos inspirar e expirar. Eu solto o ar todo pelo nariz e você vai começar a perceber que essa estrutura interna do palato mole já começa a se arquear mais. Consequentemente, até a sua sonoridade de voz falada também já vai sofrer algumas mudanças. Aqui é importante a gente trabalhar com muita sensibilidade, porque o cantor precisa sentir algumas estruturas, porque ele não consegue vê-las. Então, esse trabalho de propriocepção é muito importante para nós cantores. Agora, esse ar que você inspirou, colocou dentro do corpo, expirou, colocou para fora, usando essa estrutura articulatória do palato mole, você vai soltar com um som. Então, nós vamos inspirar e soltar o som pelo nariz. É som e ar ao mesmo tempo. Então, eu inspiro, solto o ar e som. Inspiro. Esse espaço que você arqueou, você vai tentar manter sustentado, manter aberto, manter levantado. Que espaço é esse? Do seu articulador palato mole, essa estrutura muscular. Você vai tentar manter isso arqueado enquanto você solta o som. Inspiramos. 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 Sente o espaço todo aberto. Mantenha aberto.
E aqui, ó, o meu palato mole está todo suspenso. Me dá essa característica de voz mais coberta, de som mais coberto. Tudo bem? Até aqui? Então, lembre do detalhe desse exercício. Você vai inspirar pelo nariz, vai soltar, vai expirar também pelo nariz, já soltando o som. Eu fui subindo, fui de dó a dó. Cada nota eu soltei ar e som. Isso tudo é muito leve, porque nós estamos fazendo o exercício de ressonância. Aqui eu não preciso de volume, eu preciso de sensibilidade para saber onde é esse movimento, em que lugar do meu trato vocal é esse movimento e como eu consigo extrair esse som. Outro exercício que nós vamos fazer. Você vai pensar comigo nos sons de A e AN, A e AN, A, AN, A, AN. Na sílaba A, na vogal A, você vai manter esse espaço todo aberto. Língua mais baixa, palato mole bem erguido. E na sílaba da vogal AN, você vai abaixar o seu palato mole. Então, pensa aqui. Essa é a minha estrutura de língua, essa é a minha estrutura de palato mole. No A eu vou manter bem aberto, no AN eu vou encostar. A bem aberto, AN eu vou encostar. A, a, a. E eu vou fazer com esses dois sons. Estou tocando aqui dó, ré, dó, ré, dó. A, an, a, an. Lembre-se, língua, palato mole. A, tudo abertinho, an, mais fechado. A, a. Inspiramos. A. Inspiramos. E eu vou parar aqui para dar uma sugestão. A melhor maneira de você saber como está acontecendo todo esse movimento no seu trato vocal é usar um espelho, para você de fato ver o que está acontecendo. Ou então a câmera do celular, coloque na frente, posicione na frente do rosto, posicione a musculatura atrás arqueada, na vogal AN, você vai abaixar essa estrutura. Vogal A, levanta, AN, abaixa. E você também vai perceber que não tem mandíbula se movimentando, não é. A mandíbula permanece posicionada em uma só forma. Vai sentindo esse movimento do seu palato mole, língua também vai participando dessa estrutura de articulação. E você vai ver que esse A, ele é bem cheio, ele é bem oral, cavidade oral trabalhando. E nós aqui estamos treinando essa estrutura muscular. Você vai voltar comigo, vai fazer de novo o exercício do inspirar e expirar por uma narina só. Trocou. Faz mais uma vez comigo o exercício de soltar o ar pelo nariz. Inspirar e expirar. 1, 2.
toda essa estrutura está arqueada, levantada. E o nosso trabalho agora é fazer vogal A em toda a extensão da melodia. Voltamos, vamos fazer vogal AN, esse som de semivogal AN em toda a extensão da melodia. Então é Sente esse espaço da cavidade oral bem aberto, o seu palato bem erguido. Sinta essa posição, é como um bocejo bem aberto. Toda essa estrutura bem arqueada, bem levantada. Agora vamos para outro exercício. Pense nessa estrutura de inspiração pelo nariz, que vai te ajudar a descer a laringe, descer a base da língua, ampliar esse espaço da cavidade oral, espaço do palato mole. Então, nós vamos fazer um som de ru, 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 como se tivesse um H com som de R na frente da vogal U. Ru, 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 ru. Ru, 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 ru. E o som cheio. Pense nesse som cheio. Essa sensação de som cheio vai ampliar o seu espaço. Ampliando o espaço no trato vocal, nós vamos levantar o palato mole. Ru, 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 ru. Vou abrir um parêntese aqui no nosso exercício. Aqui eu não estou usando a musculatura abdominal para fazer estacato, não estou fazendo O próprio diafragma, que já está expandido, vai sofrer um reflexo muscular de contração. Então, não se preocupe em usar a musculatura abdominal e pélvica para gerar contração e impacto nesse RU. O exercício tem foco todo aqui no trato vocal. E é um exercício de aquecimento, de mobilização muscular. Nós não estamos vocalizando, não estamos trabalhando beleza, estética do som. Aqui estamos trabalhando as estruturas articulatórias, musculares. Vamos mais uma vez, ainda no RU. RU, 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 RU. RU, 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 RU. RU, 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 RU. Lembrem-se que eu falei sobre uma informação que ampliar o palato mole, ampliar esse espaço, pode me ajudar a trabalhar com menos constrição. Nesse exercício, é muito importante que eu tenha essa noção de espaço ampliado e zero tensão, nenhuma constrição na região do meu palato mole, especialmente na região do articulador laringe também, tudo bem? Então, vamos a um detalhe. Quando nós cantamos um repertório, você está estudando um louvor em casa, estudando um louvor na igreja, você pode trabalhar, seja individualmente, seja no coro, a qualidade de sonoridade, a ressonância que esse coro vai acessar, vai buscar. Com
o estudo muscular do palato mole, do posicionamento do palato mole, eu também consigo trabalhar essas qualidades da sonoridade do meu coro ou da minha voz individualmente. Tudo bem? Então, nós vamos fazer um exercício e você vai pensar em duas posições do seu palato mole. Palato mole erguido. Eu vou com a vogal I. Eu estou usando essa estrutura de palato mole bem erguida. Eu vou abaixar um pouco essa estrutura de palato mole e vou trazer esse som mais para a cavidade nasal, mais direcionado para os seios da face, talvez trazendo um som menos coberto, porém mais brilhante, mais metálico. O meu palato não está totalmente abaixado, porque eu estou utilizando essa estrutura articulatória e muscular, mas ele está menos arqueado. Então, a diferença do som. Essas duas qualidades do som, essas duas respostas sonoras, podem ser feitas de maneira inteligente, de maneira saudável, sem esforçar a laringe, sem comprimir os espaços no trato vocal. Por isso, o cantor precisa treinar bastante as articulações, as estruturas articulatórias, para saber como posicionar os seus articuladores e, independente da posição, ter qualidade tanto de som quanto de estrutura física, saúde vocal, manter a qualidade da saúde vocal. Então, nós vamos pensar agora em todo esse assunto que nós falamos, nos exercícios que nós conversamos, e ainda vamos trazer a última informação para que você complete o nosso assunto de hoje. A elevação e sustentação do palato mole pode contribuir para a qualidade dos sons agudos. Esse exercício que nós acabamos de fazer tem muito a ver com isso. Qual qualidade você quer? Uma qualidade metálica ou uma qualidade coberta? Por que eu usei nos dois termos a palavra qualidade? Porque é possível fazer com qualidade, com consciência, com inteligência vocal, as duas opções e ainda manter a estrutura física trabalhando sem esforço, sem tensão, sem constrição, sem estar com esses espaços comprimidos. Pense comigo agora no louvor que você canta. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, o louvor Jesus, o Mistério Revelado. Nós ouvimos muito na Rádio Manaim, as igrejas cantam, todo esse repertório está dentro da nossa prática. Nós vamos pensar no refrão desse louvor. Eu vou usar a possibilidade do meu palato mole mais erguido. Lá no refrão você vai cantar comigo. Este mistério me transformou. O som está coberto, meu palato mole está mais arqueado. Este mistério, minha vida mudou. Se eu quiser reduzir um pouco o nível de arqueamento desse palato mole. Este mistério, olha a vogal E. Este mistério, ela já vem mais para frente, mais brilhante. Este mistério, o meu palato mole está um pouco menos arqueado. Este mistério me transformou. Esse som vem mais para frente. Não existe certo ou errado. Existe a escolha que você vai fazer. Se você for cantar individualmente, existe a escolha que você vai fazer para trabalhar essa sonoridade com o seu coro, com o seu grupo de louvor. Essas escolhas articulatórias, elas, quando a gente fala de canto coral, são muito importantes de serem definidas, porque quanto mais definida a escolha articulatória, o posicionamento do som, mais uniforme será também o som desse grupo. Se eu tiver alguém com o som muito coberto, este mistério. Se eu tiver alguém com o som com o palato mole menos arqueado, direcionando o som mais para a cavidade nasal, para os seios da face, este mistério
o som não vai ser uniforme. Então, essas escolhas articulatórias, elas são muito importantes para a qualidade do trabalho do coro, porque vai nos ajudar a chegar num som único, num som final que tenha uniformidade. Nós ficamos por aqui com esse assunto do palato mole. Em outras aulas de aquecimento vocal, de treino de repertório, de exercícios musculares, nós ainda falaremos um pouco sobre essa estrutura do palato mole, estrutura do nosso trato vocal, nosso articulador, para que a nossa construção de técnica vocal seja feita sempre somando um assunto ao outro. Porque quando falamos de voz, especialmente voz cantada, nada é isolado, porque o corpo funciona, trabalha junto para produzir o som da nossa voz. Então, espero você na próxima aula. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o teu nome.